Diferença de substituição tributária para frente e para trás. Vamos aproveitar o exemplo. Veja lá comigo. A substituição tributária para frente, mire no fato gerador, ocorre quando a lei atribui a certa pessoa a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição referente a fato gerador futuro, arrecadado de forma antecipada, com base em um valor presumido. É assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia recolhida, no caso de não realização do fato gerador presumido. O maior exemplo, o carro que você compra de uma concessionária. Então, vamos lá? Vamos posicionar aqui o fato gerador. Quem está comprando o carro, gente, quem está efetivamente circulando a mercadoria é o consumidor final. Então, o fato gerador, ele acontece lá na frente, é por isso que se chama substituição tributária para frente. Como uma forma de garantia do recebimento, vem a lei e fala o seguinte: ô indústria, ou Volkswagen, ou Ford, ou Mercedes, quando você estiver produzindo um veículo, muito que bom, eu te obrigo a recolher o ICMS. Quando você vender para a distribuidora for vender para essa concessionária, a mesma coisa. E aqui nessa última operação ICMS, repasse em cadeia, é você que suporta esse ônus. Como é não cumulativo, o que pagou aqui, eu compenso na operação anterior com a posterior, aquele conceito que a gente leu, para essa empresa. Isso é uma empresa, isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma empresa. Então, ela trabalha uma sistemática de débito e crédito. A mesma coisa, trabalha uma sistemática de débito e crédito, jamais cumulando. Eu ganho um crédito para a próxima, vou abater. Então, lá na contabilidade, a contabilidade vai ter que fazer a escrituração se usando, se apropriando, que fala, se apropriando desses créditos. Ah, nunca vendeu esse veículo aqui depois. E é uma base de presunção que você viu. Hoje eu posso ter o preço desse veículo aqui, ele está tabelado em R$100 mil. Está tendo uma volatilidade muito alta. Ah, o mercado subiu, oferta e demanda, então o carro que era 100, agora teve um aumento para 110. Beleza. Se esse aqui recolheu em cima de 100, lá quando ele vender a 110, ele vai ter uma diferença aqui na próxima operação que ele for compensar ou não, está faltando um valor. Ou se foi a menor, ele tem uma restituição. Só cuidado, gente. Muita gente lê e entende que existe uma restituição. A pessoa acha que a empresa tem que entrar com ação de repetição de débito para isso. Não, é a escrita contábil que faz isso. A não ser que ela, claro, pago 10 vezes mais, ou pago 2 vezes a mais. Mesmo assim, pela própria escrita contábil, ela pode restituir. Não consegui. Aí sim é caso de ação. Tá bom? Então, é com base num valor presumido, recolhe, de forma não cumulativa, para quem suportar aqui na frente, o fato gerador só aconteceu na frente, eu atribuí a responsabilidade para essa figura, isso é a substituição tributária para frente. A gente já vai ler lá, a substituição tributária para trás é obviamente o contrário, mira no fato gerador. Então, o fato gerador aconteceu em uma operação anterior, aqui eu circulei a mercadoria, só que a lei vai prorrogar o recolhimento desse tributo para a última operação, ou para uma próxima operação. É por isso que fala substituição tributária para trás ou diferimento, diferir, postergar. O fato gerador aconteceu aqui, mas eu só quero que você recolha aqui. Então essa é a diferença, e por isso que para entender, você tem que olhar o fato gerador. O fato gerador aconteceu na frente, é por isso que chama para frente. O fato gerador aconteceu atrás, é por isso que chama para trás. E por que eu falo, gente, que aqui acaba aproximando, né? Essa é uma visão conceitual. Aqui acaba aproximando muito da parte prática. Porque é lá na contabilidade que toda essa não cumulatividade vai ser trabalhada e todo esse recolhimento do ICMS, seja numa substituição para frente ou para trás, que ela é operacionalizada. Então, isso aqui é uma coisa assim, extremamente contábil. Impede a prova de cobrar? Não, mas ela cobra como? Em cima do conceito. Tá bom? Então, olha lá. Substituição tributária para trás é o contrário. Nela, é a última pessoa que participa dessa cadeia de circulação que tem a responsabilidade de arcar com o pagamento integral do tributo correspondente a essa última etapa e todas as anteriormente praticadas, sem excluir a não cumulatividade. E o diferimento, ele possibilita pagar o tributo em um momento posterior, por isso se chama diferimento, é o caso do laticínio. A hora que o produtor rural ele vendeu o leite lá para um laticínio, depois desse leite ele vai ter um processo industrializado, depois desse laticínio vai para a distribuidora, depois da distribuidora vai para o supermercado, depois do supermercado vai para o consumidor. Então, ali, naquela primeira operação, houve uma venda de uma mercadoria. Eu, produtor rural, eu vivo disso. Eu vendo leite. Eu tenho vaca, eu tenho ordenha. Eu vendo leite. Então, ali tem uma circulação, mas beleza, eu leio e autorizo que você
prorrogue o recolhimento para a última operação e para o fulano de tal efetuar o pagamento. Então, professor, como é que eu vou saber que nesse caso é para frente, que nesse caso é para trás? A lei de cada estado, em cada operação que vai definir, tá bom? Guarde os conceitos, entenda a dinâmica, não esquece a não cumulatividade dentro dessas operações, se aproveite dos sinônimos que a prova vai fazer isso. Ah, quando tem um diferimento, isso é o quê? É a substituição para trás, que é aí que ela costuma cobrar, tá bom? Meu mouse que morreu, tá bom? Eu vou por aqui. Então, cuidado com a famosa substituição tributária. Algumas observações aqui importantes, gente, sobre esse imposto e várias delas aparecem aí na sua prova. O ICMS ele é cobrado no estado de origem do bem ou do serviço, só tem duas exceções, que é no caso de derivado de petróleo e energia elétrica. Pensa o seguinte, olha o exemplo da energia elétrica que eu estava dando. Eu moro aqui em Goiás, eu moro aqui em Goiânia, eu vou pagar o ICMS na energia elétrica, a conta da minha casa está cara, porque o ICMS é 30%, blá, 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 blá. A gente não consome energia daqui. A energia vem de onde? Vem de Furnas, vem de outro estado. Então, ele entende que a gente paga, no caso do derivado de petróleo e de energia elétrica, é aonde eu estou consumindo. Porque toda e qualquer outra regra relacionada a ICMS é no estado de origem, tá bom? Do bem ou do serviço. Ó, do transporte, é aonde inicia o transporte. É aonde eu circulei a mercadoria. Tá bom? Tirando petróleo e energia elétrica. Isso aqui é um grande ponto para a prova cobrar, porque você tem duas exceções aqui e ela troca isso aqui também. Mesmo na regra ela troca. Então, o ICMS ele é cobrado no estado de origem? Não, ele é cobrado no estado de destino. Ela vai trocando. Lembra de uma referência que a gente falou lá no IOF, no ouro como ativo financeiro? Na operação de origem, ela troca para destino. Aqui é a mesma coisa que ela vai fazendo, tá bom? Então, cuidado. Beleza? Próxima observação aqui, vou para essa última aqui, ó. Softwares são bens incorpóreos e, portanto, não sofrem incidência de ICMS. Cuidado. Aqui eu posso dar para você a mesma ideia do que aconteceu lá na farmácia de manipulação. Pedi a manipulação, a prestação de serviço, comprei um negócio de prateleira, é venda, é ICMS. Eu contrato uma software house. Eu tenho uma empresa, eu preciso de tecnologia para o meu negócio, eu não tenho programador, eu não consigo fazer isso aqui, então eu contrato uma empresa de tecnologia para fazer um app para mim, para fazer um software, qualquer que seja. Isso é uma prestação de serviço. Por isso está escrito, software são bens incorpóreos e não sofrem incidência de ICMS, porque incide ISS. Agora, cuidado, gente. Eu fui lá na loja de informática e tem aquele famoso software de prateleira. Eu estou comprando lá algum software para rodar no meu computador que eu estou pegando literalmente na prateleira, ainda que seja virtual. Ali é incidência de ICMS. Então, é a mesma ideia da farmácia de manipulação. Claro? Cuidado. Isso aqui não é novo não, mas ainda cai bastante. Então, cuidado. Essa observação aqui eu já fiz com vocês, até dei a sugestão, quem puder, até porque é pequenininha a lei complementar, que é a 24 de 75, que fala do Conselho Fazendário, que fala do CONFAS. Vamos lembrar? Todo e qualquer benefício fiscal, isenção, remissão, anistia ou qualquer um, dentro de matéria de ICMS, ele precisa de autorização. E qual que é o quórum disso? Unanimidade. Ele precisa de unanimidade, de autorização de todos os estados, mais o DF, que compõem, né, esse Conselho Fazendário, esse CONFAS, para que um estado possa dar um benefício fiscal, qualquer que seja, isenção, anistia, blá, blá, blá. Então, bastante cuidado com isso aqui. A gente tem muito problema prático. Eu já até fiz essa alerta. Goiás mesmo tem várias situações, tem várias demandas contra o estado de Goiás, porque ele deu benefício fiscal sem autorização unânime, né, de todos esses estados. Então, tem muito problema lá no STF, aguardando a apreciação ainda desse tema, e isso vem muito para a prova. Então, lembra? É uma frase. Falou de benefício fiscal e ICMS, não basta a lei do Estado, além da lei do Estado, porque isenção, anistia, tudo vem por meio de lei, precisa de passar pelo CONFAS e precisa de unanimidade. Essa informação já está no comecinho da lei complementar 2475, que é a lei do CONFAS, ok? Não incidência. Cai muito, tá, gente? Deixa eu até aproveitar aqui para te mostrar. Agora, sem o mouse, eu não vou conseguir mexer, nem a pau, né? Precisava... Ah, eu vou ser socorrido. Ah, funcionou? Deixa eu ver. Cadê ele?
Acho que não. Dá uma olhada para mim, por favor. Eu ia mostrar para vocês o seguinte, gente. O 155, parágrafo 2º lá, inciso 10, tem 4 alíneas. São regras de não incidência. A gente vai passear por algumas questões. Você vai ver que várias delas trabalham essas não incidências, seja de um lado ou seja de outro. Seja falando a verdade, né, seja falando o que está na Constituição, ou seja trocando o que está lá. Ele vai falar que incide na operação tal e não incide. Vai falar que não incide na operação tal e incide. Tá? Um grande exemplo que eu até dei para vocês em forma de macete foi na operação que destina ou que circula a mercadoria, que nesse caso para o exterior. Lembra do macete? Quando importo um produto, pago todo tipo de tributo. Quando exporto, pago apenas o IE. Porque a circulação de mercadoria destinada ao exterior, ela não incide ICMS. Porque quando eu exporto, eu pago apenas o IE. Você usa o macete para te ajudar em textos como esse lá da Constituição, que a prova vai trabalhar, que a prova vai usar sim. Não? Então tá bom, não tem nada não. Que a prova vai usar, tá, gente? Então, são 4 não incidências. Eu iria pegar aqui e mostrar para vocês, mas não está funcionando o mouse, então não tem jeito de eu mexer. Mas tem a questão para a gente poder olhar, tá bom? Então, veja essas 4 alíneas, as provas usam muito, a questão vai validar essa posição para a gente. Seguindo, DIFAL, aí sim, chegamos, né, nessa malfadada DIFAL, que gerou e gera centenas de problemas até hoje. Tem várias discussões judiciais, como eu citei, sobre a DIFAL. Depende muito do Estado, igual eu falei também, Goiás fez muita coisa errada aqui na aplicação dessa DIFAL. Ela veio com a emenda à Constituição lá em 2015, a 87 de 2015. E DIFAL, gente, significa diferença ao de alíquota. Então, diferença de alíquota. Olha o que eu te expliquei. A gente tem a operação interna, aquilo que eu estou vendendo dentro do próprio Estado, então está tudo certo. E eu tenho a operação interestadual. Qual foi o contexto? Por que isso aqui veio? Pelo e-commerce, pelo movimento digital que aconteceu nas últimas décadas, a empresa pegava e botava sua sede, porque a regra era de onde estava saindo, era de onde estava vendendo, ela pegava um estado que tinha uma alíquota de ICMS mais baixa. Então imagine que eu tenho aqui no estado de Goiás uma alíquota de ICMS para um produto X que eu venda de 17%. Se lá no estado de São Paulo o produto tem uma alíquota de 12%, porque é o estado que vai estabelecer qual que é a alíquota dele, e não tinha essa diferença de alíquota, se eu monto a minha empresa, se eu circulo a minha mercadoria, ainda que de forma online, de forma remota, eu moro em Goiás, entrei na internet, porque eu tenho um site que vende a minha mercadoria, e eu estou comprando uma mercadoria, o estado de São Paulo vai mandar o frete aqui para mim, e ainda assim ficou muito mais barato do que aquela. Essa expressão que eu citei, que é famosíssima no ICMS, de guerra fiscal, esse CONFAS serve para evitar a guerra fiscal. Isso aqui é a maior ilustração possível. Gerou uma guerra entre os estados, porque eles começam a brigar, quem tem a alíquota menor de ICMS? Eu vou ter mais empresa, eu vou arrebanhar mais empresa para estar aqui no meu estado, porque no final das contas, a hora que você coloca isso no preço do produto, o preço do produto vai ficar menor, onde tem um tributo menor. Vou usar o exemplo do carro. Se a gente tivesse aí IPI e ICMS na ordem de 5%, de 7%, no agregado, um carro que hoje você paga R$100 mil, você pagaria 60. Então, muda o preço do produto. Então, gerou essa guerra danada. E a tecnologia, o e-commerce proporcionou, né, deu essa possibilidade da empresa sediar um estado que tinha um ICMS menor, só que eu vendia para outros estados. E gerou essa briga danada. Então, o que o legislador pensou? Vou acabar com essa briga. Beleza, estado você tem autonomia para colocar sua alíquota. Empresa, você quer sediar lá no estado de São Paulo, porque, ou de Goiás, ou DF, ou qualquer que seja, porque lá a alíquota é de 8, e aqui no seu estado é de 17, tranquilo, faça isso. Contribuinte, você quer comprar lá no estado de São Paulo, no estado do Pará, no estado do Paraná, a sua mercadoria, no e-commerce, no online, tudo bem, pode comprar. Mas a DIFAL criou a diferença de alíquota, então vamos para a matemática básica. Se eu tenho um estado que a alíquota dele é 18, e eu tenho um estado que a alíquota dele é 12, independentemente da situação, a hora que essa mercadoria está transitando de um estado que cobra o 12, na hora que essa mercadoria está entrando no estado que cobra o 18, eu vou pagar a diferença de alíquota. Então, se eu pego 18 menos 12, 6%, eu vou pagar os 6% de diferença para esse estado. Então, no final das contas, como é indireto, quem paga mais? O consumidor, o contribuinte final disso aqui. Foi isso que a DIFAL fez.
Ela trouxe essa diferença de alíquota. Então agora não interessa se você compra no estado que a alíquota é menor, porque você vai pagar. Nossa, professor, eu vivo comprando coisa de fora, de outro estado e tudo mais. Já é tudo natural, né, gente? É tudo na retenção, é a empresa que se vira para poder fazer a escrituração, o estado que recebe, que se vira para poder fazer a distribuição. A gente vai ver já já que o ICMS, ele é um imposto que tem uma fração, repartição constitucional de receita, que passa do estado para o município. 25% é o percentual. Tem várias outras discussões em cima disso. Vamos dar um exemplo aqui. O estado concede um benefício fiscal. O município, gente, ele vive dessas cotas também. Por isso que tem município que quer arrecadar e fiscalizar o ITR, porque ele fica com a receita. Lembra dessa história, dessa conversinha que a gente teve? Forte dentro da prova. Então o estado vem aqui e fala o seguinte, eu vou dar uma isenção de ICMS para essa operação aqui. Se dos 18% de ICMS que o estado arrecada no preço daquele produto, se ele deu uma isenção, dispensou completamente o pagamento do tributo, se de X reais que esse estado receberia, exemplo, sobre 1.000, 25% ele tem que passar para o município, se ele dispensou o pagamento de ICMS, ele vai passar o que para o município? Nada. Então, existe uma briga pesada, está lá no STF, que fala o seguinte, estado, você só pode desonerar a sua cota à parte. Então, você quer dar uma isenção, beleza. Agora, os meus 25% eu tenho que receber, porque os 25% são meus. Você não pode dar esse benefício sobre o todo, porque eu que vivo de repasse, ele tem a receita dele, mas você entendeu o que eu estou dizendo, eu que vivo de repasse, eu não vou ter minha receita. Então, você está decidindo sobre a minha vida, sobre a minha receita. Então, esse aí aguarda-se nos próximos capítulos para dizer, tem que repassar, não tem, pode ser só da fração dele ou não, mas existe um repasse. Então, independentemente de onde está saindo, essa operacionalização, né, dia a dia, por isso que você não toca isso, quando você compra uma coisa lá de fora, ela é tudo feito na parte contábil, na parte que o estado recebe, encaminha para o município, e aí vai. Por isso que a gente não vê, mas é assim que funciona, tá bom? Então, e até cuidado, gente. Tem duas situaçõezinhas aqui, né? Antes era devido integralmente ao estado de origem, tá? É o que está escrito aqui, ó. E aí o que aconteceu? O estado de origem ele vai ter direito ao imposto correspondente à alíquota dele, e a interestadual, e o estado de destino terá direito ao imposto correspondente à diferença. Foi a continha que eu fiz. Esse aqui cobra 12, esse aqui cobra 18. Beleza. O 12 fica com esse estado aqui, da onde que está saindo, né, que está fazendo a circulação, e se está chegando nesse outro aqui que tem 18, a diferença do 6 eu vou pagar para esse outro aqui. É para evitar essa guerra fiscal. Então, independentemente de onde vai ter a operação, está aí a DIFAL para poder resolver, né? Ok. Aqui tem uma atualização importante para todos nós, que é a seguinte, essa é uma das poucas teses recentes que o contribuinte ganhou, gente. Uma das poucas teses tributárias que foi a nosso favor recentemente, que foi a famosíssima exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? É o RE 574/706. Eu até coloquei aqui para vocês, porque quando esse tema saiu, né, essa posição final foi em maio de 2021, mas ainda tem um resquício lá, um resíduo de uma discussão, mas que não muda isso aqui. Muita gente queria saber, professor, então o que acontece? Eu tenho direito à restituição, não tenho a modulação dos efeitos, fez isso aqui. Eu não imagino uma prova perguntando para você, principalmente em fase objetiva, como que modulou o efeito dessa decisão. Só basta você lembrar que o STF pacificou esse entendimento no sentido que o ICMS não integra a base de cálculo de PIS e do COFINS, tá bom? Então, tá ela completinha aí, inclusive como é que ficou a modulação dos efeitos. Eu tenho direito à restituição? Não, só olhar isso aqui. Acabei de contar para você, 25% da receita do ICMS, que é imposto do Estado, é repassado para o município, tá? Então tá aí 58, inciso 4, com seus parágrafos. E aqui a gente tem um caminhão de súmulas, tá? Tem 3 aqui que eu já separei para vocês. A 32 a gente já resolveu a questão com ela recentemente, acho que até na aula passada, e a gente já vai passar para algumas questões aqui. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. A vinculante 48 que eu citei agorinha, a gente falou praticamente toda a aula, né? Importei alguma coisa, o ICMS vai incidir também, tá tudo certo. E tem uma prova ou outra que está cobrando, essa daí, a despeito de não ser nova, que o ICMS ele incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. E eu contei para você, lembre na aula passada, como que a jurisprudência mudou no caso de importação de veículo
tirando a aeronave, né, de veículo para uso próprio. Se não incidir ICMS há 200 anos, incide. Se não incidir IPI há 200 anos, incide também. O entendimento que mudou, eu te contei na aula passada. Aqui, ó, eu fiz referência para vocês sobre todas as súmulas do STF e do STJ relacionadas a ICMS. Vale a pena dar uma olhada, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Todas essas aí falam de ICMS. A maioria é súmula velha, mas é súmula, né? Vamos dar uma olhada em algumas questões? Vamos começar. Vamos ver se vai funcionar sem o mouse aqui. Vamos começar por essa. FCC, TJ. Ih, agora lascou. Como é que eu vou chegar aqui no texto? Porque eu não consigo clicar mais com o mouse. Ah, o ESC. Nossa, burro, hein? Tem a caneta, né? Tá, nossa, retardado mental. Tem a caneta, gente. O mouse está funcionando, mas tem a caneta. Vai ser burro. Mas enfim, tá bom, resolvido. Olha lá então. 303 é a última questão da apostila, da prova das mais recentes aí. Eu já te falei que teve a prova de magistratura de São Paulo, depois dessa aí. FCC, TJ de Goiás. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, é de competência dos estados e do DF, de acordo com a Constituição Federal. Esse imposto não incidirá. Olha as regrinhas de não incidência, que eu falei para você, tem 4 alíneas que vão falar de não incidência, a prova adora isso, tá aí, tá bom? Então, primeiro, letra A, suportes materiais que contenham videogramas musicais produzidos no Brasil, com obras de autores nacionais ou estrangeiros e interpretados por artistas brasileiros. Se você lembra, nós estudamos as limitações, isso aí é uma imunidade, só que ela mudou essa parte lá da linha E, que ela fala lá de videograma e fonograma, tem um texto grandão, eu te falei, dificilmente a prova vai cobrar alguma coisa dessa imunidade, e quando cobrar, ou ela vai mexer no salvo, ou ela vai acrescentar alguma coisa. Essa questão foi chatinha, porque ela pegou a linha E lá e mudou o texto dela, tá? Peraí, vamos fazer por eliminação, fica até mais fácil, ó. Letra B, as operações internas com combustíveis líquidos derivados de petróleo, nem aquelas que destinem etanol ao estado de pureza absoluta a outros estados e ao DF. Ele está falando que não incide. Olha a letra C. As operações que destinem mercadoria para o exterior, vedada a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Olha o macete que eu dei para vocês. Quando importa um produto, paga todo tipo de tributo. Súmula vinculante 48. Quando exporta, paga apenas o IE. Porque a mercadoria que é destinada ao exterior, ela não vai incidir ICMS. Esse é o texto da linha D, lá do 155, parágrafo 2º, 10. Eu falei, vale a pena dar uma olhada e tudo mais. Tá? Então, um macetinho resolveria para você. Porque essas outras operações aqui, todas, incidirá. Tá bom? Porque ela trocou uma coisinha ou outra ali no meio do texto. Quer ver? Ó, D. Olha a aula passada. Ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, nem sob materiais de uso médico ou odontológico, em cuja elaboração ou confecção tenha sido utilizados ouro ou platina em percentual superior a 80%. Lembra que eu te falei? É ouro de garimpo, é ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, é só IOF. Eu mandei fazer uma aliança, eu botei um dente de ouro, eu fiz qualquer outra coisa, ali tem ICMS, então incide. Ele não incide no ouro como ativo financeiro, mas ele falou em material de uso médico, odontológico, olha o dente de ouro. E é prestação de serviço de comunicação exclusivamente na modalidade de radiodifusão sonora, seja qual for o modo de recepção. Lá nas não incidências, gente, tem uma não incidência sobre radiofusão, mas não é essa aqui. Então, eu olharia com muito carinho para essas não incidências, são só 4, essas não incidências lá de A a D, ok? Beleza. Tem outra aqui. CESP. Aqui ela faz aquele, ó, o conflito de competência que começa aqui um pouquinho, ó. Deixa eu ver se está na hora da gente resolver ela. A empresa Beta, operadora de plano privado de saúde, foi notificada pelo Fisco Estadual em razão do não recolhimento de ICMS relativa à operação mista que envolva a prestação de serviços associados ao fornecimento de mercadorias. Eu vou falar dessa questão quando a gente falar de ISS, tá? Só para matar aqui o enunciado. Em sua defesa, a empresa alegou que o Fisco Municipal entende que, nesse caso, incide o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Considerando o entendimento majoritário e atual do STF, assinale a opção correta acerca dos impostos que poderão instituir no presente caso. O conflito que eu citei para vocês, gente, é o seguinte. Quando a gente chegar lá no ISS,
A própria lei vai escrever lá no texto dela quando é só ICMS, quando tem cumulatividade. Então, por isso que lá no final do estudo do ISS, que a gente vai avaliar isso aqui, a gente vai ter mais propriedade para resolver. Mas é gigante esse conflito, que a própria lei tem que esclarecer, e a própria lei esclarecendo, a gente tem esses problemas de ordem prática, tá? Então, deixa essa questão para já já. Ó, mais uma. Essa era a Cefaz. Eu só coloquei aqui porque é FCC, maioria das provas de magistratura. Só que ela puxa um pouquinho mais, tá? Então, veja só, sobre a Lei Complementar 2475, ó o CONFAS, tá? A informação do CONFAS que a gente tem. Quer ver? Você não precisa nem aprofundar tanto, apesar da sugestão que eu dei em ler essa lei aí, ó. As regras, letra A. As regras e condições aplicáveis para a concessão de isenção aplicam-se também aos incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais, mas não se aplicam à devolução total ou parcial do tributo ao contribuinte ou responsável. Professor, não sei nem por onde passou. Vamos para frente. Os convênios ratificados obrigam todas as unidades da federação, exceto as que regularmente convocadas não tenham se feito representar na reunião. Aí é bom, né? Eu não quero aprovar alguma coisa, eu não vou na reunião, e ok, eu não me submeto ao que está decidido? Óbvio que não. Aí chegamos aqui a informação que você tem. Por isso que eu estou resolvendo ela agora, porque está aí na apostila, faz total sentido. A concessão de benefícios, em relação a ICMS, dependerá sempre de decisão unânime dos estados representados na reunião, após terem sido regularmente convocados representantes de todos os estados e IDF. Toda vez que aprovar um benefício fiscal de ICMS, precisa de passar pelo CONFAS e a decisão deve ser unânime. É a resposta correta da questão. Mesmo uma questão de auditor, gente, mesmo uma questão de Cefaz, ela, claro que poderia fugir disso, mas a maioria delas se enraizam nessa parte aqui para poder trazer questão e para trazer a resposta correta. Então não esquece esse quórum, não esquece esse negócio desse benefício, tá bom? Deixa eu ver se tem outra. Tem. Vamos ver o que ela vai valer aqui pra gente. Marcos, analista tributário de empresa comercial localizada em Alcântara do Maranhão. Deixa eu ver se não tem particularidade aqui do Maranhão, né? Está analisando o custo tributário de alguns negócios que a empresa pretende realizar. Verificando a lei complementar, constatou que o ICMS não incide. Ó, mais uma questão que fala de não incidência. Letra A. Sobre a entrada de mercadoria ou bens importados do exterior por pessoa física que não seja contribuinte habitual, quando importa um produto, paga todo tipo de tributo, ele incide. Letra B. Nas operações de qualquer natureza que decorra transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Você fez alguma associação aí? Operação de qualquer natureza que decorra da transferência de propriedade de estabelecimento. Circulação é troca da titularidade jurídica. O simples fato de eu tirar uma mercadoria de um estabelecimento meu e levar para outro, mesmo que seja um proprietário, são CNPJs diferentes. São filiais, às vezes. Tem incidência? Não tem incidência. E se assuma 166 do STJ trabalhando. Tá, gente? Essa é a resposta correta da questão. E aí vai. Ó, a D, que fala de não incidência. Ó. Nas prestações onerosas de serviço de comunicação por meio de cabo, internet, esse serviço de comunicação tem incidência, nesse aqui tem. Lá na linha A tem uma não incidência. Para a modalidade radiofusão, blá, blá. Não, é o caso aqui. Então, não incidência é sempre muito forte para a questão de ICMS. E a última aqui que eu separei, tem várias lá na apostila, tá? Peguei essa aqui. Foi a prova... é certeza que eu vou ficar até o fim, né? Aí, Foi a prova da Aleg. Ela vai para o mesmo lugar, quer ver? Proposta legislativa de alteração da legislação tributária do ICMS deve observar a seguinte norma constitucional. Letra A. A iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual, na medida em que poderá representar decréscimo na arrecadação tributária. Cuidado quando ele fala de chefe de Poder Executivo, porque ele faz aquela referência de um movimento que pode acontecer por meio de decreto. Você já sabe quais são as exceções da legalidade, o ICMS não é. B. A veiculação de incentivo de ICMS prescinde de autorização do CONFAS quando concedido com vistas ao desenvolvimento regional objetivo de República Federativa do Brasil. Cuidado, gente. A UFG ama essa porra dessa palavra. Opa, desculpa, xinguei.
Ela ama essa porcaria dessa palavra, me dá raiva. Porque tem muita gente que erra a questão na prova por causa disso. Você está acostumado a falar imprescindível, que não pode ser deixado de lado. A UFG adora isso, e a Funiversa, que foi a banca da prova de magistratura de São Paulo, agora ela também adora essa palavra. Prescinde é que não precisa, que pode deixar de lado. Falou de benefício fiscal de ICMS, é imprescindível o CONFAS. Tá? Ela botou o prescinde, está caindo demais em prova da UFG e da Funiversa. C. A fixação de data de pagamento do ICMS deve constar necessariamente do projeto de lei enviado à Assembleia. A gente já falou isso. Cuidado que fixação de prazo para pagamento de tributo não é matéria adstrita à reserva legal. Eu posso ter um decreto fixando prazo para pagamento de tributo. Eu dei exemplo de PVA aqui em Goiás. É decreto que traz aquele tabelão, que traz aquela lista, aquele data de prazo para pagamento de tributo. Qual que é a regra? É a lei. Mas é impedido que decreto o faça, é impedido que... ele fala aqui, ó, projeto de lei, é impedido que ato do Poder Executivo faça? Não, porque não é matéria de estrita reserva legal. E D, a mera alteração da base de cálculo do ICMS está sujeita à observância dos princípios constitucionais tributários, da legalidade, da anterioridade anual. Isso aqui estava escrito errado mesmo, tá? A prova escreveu de jeito, ânua. E 90º. Essa é a resposta certa. Lembrando, gente, o ICMS... tirando o ICMS combustível, ele não é exceção nem à legalidade, ou seja, tudo é lei através dele, nem a anterioridade, nem a noventena. Aumentou a alíquota, mexeu em base de cálculo de ICMS, tem que respeitar a anterioridade, noventena, retroatividade, legalidade, etc, etc. Tá bom? Então essa foi a questão que caiu lá na prova da Assembleia aqui de Goiás, lá de 2015 ainda. Tem várias questões aí, ok? Então voltando aqui ao nosso ICMS, agora lembrar qual página que a gente estava. Aqui, um pouquinho para frente aqui. Então, cuidado com as súmulas, cuidado com essa não incidência, tá? Tem muita informação relevante aqui para ICMS, igual eu falei, um dos tributos, um dos impostos mais complexos que nós temos. E o último, imposto do Estado aqui, eu diria que o mais simples e o menos requisitado, em prova de magistratura MP, o IPVA. Bora lá primeiro. Se você procurar o IPVA, igualzinho eu te falei lá de ICMS, no CTN você não encontra, porque o IPVA como imposto, gente, ele veio lá com a emenda em 85, ele era cobrado sobre a modalidade de uma tarifa. Como o CTN é de 1966, IPVA de 85, não tem nada lá. Eu até já usei isso aqui como exemplo anteriormente, porque se você for ao 155, parágrafo 6º, que é quem fala do IPVA, só tem 2 incisos. Obviamente as provas se aproveitam disso, são 2 informações que estão na Constituição e são importantes para a prova. Primeiro, a gente já anotou, fez o quadrinho, que resolução do Senado Federal vai fixar a alíquota mínima para o IPVA. A gente já vai chegar aqui. E segundo, que o IPVA ele pode ter a alíquota diferente pelo uso e pelo tipo do carro. Então, tem enorme chance de, se uma prova falar de IPVA, ela vir em cima desses 2. Além da novidade, que já tem uma boa ali para eu poder te contar sobre responsabilidade. Então, CTN não vai ter nada. Lembra lá na aula, primeira, na aula de fontes, que a gente fez uma construção, eu usei esse cara como exemplo. Eu tenho previsão constitucional, eu não tenho nada no CTN, eu não tenho norma geral para esse IPVA, então por que que cobra? Ele é constitucional e inconstitucional, com base na competência plena dos estados. Está aqui em negrito para você, porque essa é uma grande fonte de cobrança. Tá? Então lembra que o IPVA ele é obviamente constitucional, todo mundo paga, e ele é cobrado a despeito de ausência de norma geral, a despeito de não estar no CTN, com base na competência plena dos estados. Show! Quem que tem que pagar isso? Quem tem que pagar é o proprietário, não interessa, né? É o sujeito passivo. É o proprietário, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de um veículo automotor. Esse conceito de veículo automotor, gente, não tem por que a prova ir para lá, mas beleza. Ele é tirado lá do Código de Trânsito brasileiro. Tem um anexo que fala que veículo automotor é aquele dotado de força motriz própria. Então tem carro, tem caminhonete, tem caminhão, tem micro-ônibus, tem motocicleta, tem um monte de coisa. Tá? Então é a propriedade, não é o uso. Cuidado, seu pai pode comprar um carro e dá para você. Você usa o carro todos os dias. Quem que está o nome do documento? Ele é o proprietário.
ele é o sujeito passivo. O fato de eu usar, se fosse assim, não ia existir motorista, né? A pessoa vai trabalhar de motorista, aí ela que tem que pagar o IPVA do carro, porque ela que usa. Não, é o proprietário, é a empresa, é a pessoa física. Tá? Então não é uso, é propriedade. E esse fato gerador, ele só vai acontecer a partir do momento, né, que o veículo for registrado, é o famoso CRV. Até pouco tempo atrás, é aquele documento verdinho, né, do seu carro. Agora você tem que entrar lá para poder emitir ele, mas é aquele documento verdinho, aquilo lá é o certificado de registro de veículo. A partir daquele momento o veículo nasceu e começa a gerar incidência de IPVA. Ok? Anexo 1, falando aqui da incidência. Uma discussão assim que tem décadas que eu não vejo aparecer em prova, até porque ela é extremamente velha, extremamente batida, seria sobre a incidência, que o STF já posicionou no sentido contrário, né, de não incidência, seria se pode cobrar IPVA em cima de aeronave de embarcação. O STF deu essa posição, veja que esse julgado é de 2002, mas antes ele já apreciava essa situação. Por incrível que pareça, fala, professor, mas já teve algum estado que cobrou IPVA em cima de embarcação, em cima de aeronave, vários, Mato Grosso já cobrou, São Paulo já cobrou, tá? E ele veio apreciar, e qual que é o resumo disso aqui, gente? Ele fala que o veículo, essa característica do terrestre, lembrando que a gente não paga, né, aquela frase do tiozão, a gente não paga IPVA para asfaltar a rua, ele é imposto. Você paga IPVA para qualquer coisa, para a saúde, para a educação, onde o Estado quiser usar o recurso. Só que, para definir veículo automotor para fins de incidência, é aquele veículo que tem circulação de natureza terrestre. Então, segundo o STF, não tem incidência para veículo aquático, porque ele usa lago e mar. E o aéreo, que o avião, ele só toca o solo para manobra, de aeroporto ou qualquer coisa nesse sentido, ele usa o ar. Então, de quem que é a propriedade disso? Aí até você começa a falar assim, terreno de mares, ar, União versus Estado. Então, ele vai para esse lado para poder definir, aí é o que você precisa lembrar, sobre a aeronave e embarcação, não pode cobrar IPVA. Velho, tem assim, muito tempo que eu não vejo isso cair em prova, mas está aí. Beleza? Segue o jogo. Base de cálculo é o valor venal. O Estado vai avaliar o seu veículo, vai estabelecer o preço, isso é irrelevante para a prova. Agora, no quadrinho, tem uma informação importante, que prova de magistratura cobra muito, a gente já resolveu a questão, nesse sentido eu não vou voltar lá. Lembre-se, gente, quando a gente está falando de princípios, que lá na noventena, lembra da lista de exceção? Lá no finzinho dela está escrito alteração da base de cálculo de IPVA e IPTU. Então, a alteração da base de cálculo não é alíquota, atenção, a alteração da base de cálculo de IPVA é exceção ao princípio da noventena. Então, se o Estado pegou, exemplo, em 2021 e avaliou seu carro em R$100 mil, legal. Aí ele chegou no finzinho do ano e pegou seu carro e avaliou, porque o mercado está meio doido de veículo e tal, e avaliou para 110, aumentou o valor do seu veículo. E no ano seguinte, já 10 dias depois, 5 dias depois, 20 dias depois, ele já vai cobrar IPVA sobre essa nova base, sobre esse novo valor. Como isso? Tem que respeitar a anterioridade, porque não é exceção, beleza? 5 dias depois, vai ser exercício financeiro seguinte, eu estou respeitando, mas não tem que respeitar a noventena. Professor, não entendi muito do exemplo, do contexto. Você viu que cai literal. Então, preciso que você lembre que alterar a base de cálculo, seja de IPVA ou seja de IPTU, é exceção ao princípio da noventena, ok? A prova vai trocar. Vai falar que é exceção à anterioridade, vai falar que tem que respeitar a noventena, ela muda o texto. Então, lembra esse quadrinho aqui que ele é importante. Tem a história da ficção jurídica, eu já expliquei antes também, eu não vou voltar nela. Informações lá sobre as alíquotas, aí foi o que eu citei. Como é a única coisa que tem lá no texto constitucional, basicamente, pontos importantes aqui que as provas acabam exigindo. Inciso 1, alíquota mínima fixada pelo Senado. Inciso 2, alíquota diferenciada pelo uso e pelo tipo do carro. Bom, deixa eu só fazer um sinão aqui, um salvo aqui, que é o seguinte, gente. Discutimos lá na aula de princípios, e eu usei o princípio da não diferenciação para poder colocar um quadrinho, desenhar isso aqui para você, inclusive com esse exemplo que está aqui, sobre combustível, que eu já chego lá. O que eu queria discutir antes? A questão técnica. Porque o IPVA, já que ele pode ter a alíquota diferenciada pelo uso e pelo tipo, tem prova distante que vinha perguntar sobre progressividade. E está redundante já, porque você sabe que só pode ser progressivo. Imposto de renda, IPTU e ITR, acabou. E segundo o STF,
o ITCMD. Então o IPVA não é progressivo. As doutrinas que falam sobre essa situação de uma alíquota diferente pelo uso e pelo tipo do carro, elas até defendem que isso não seria uma progressividade, ela seria uma seletividade. Então tem doutrina que escreve que isso seria uma progressividade implícita e tem doutrina que escreve que isso seria uma seletividade. Eu confesso para vocês que em prova objetiva, eu não vi nada fora disso aqui. Se uma prova perguntar alguma coisa sobre PVA, ele pode até falar se é seletivo, se é progressivo implícito. Ela prefere não falar, ela prefere falar. Ele pode ter a alíquota diferenciada pelo uso, pode ter a alíquota diferenciada pelo tipo, é ali que ela vai. É no inciso. Ah, posso chegar numa prova oral que vai me perguntar para discutir essa parte? Pode. Nossa, mas tem tanta coisa melhor para perguntar do que IPVA, impostinho, então só incomoda esse imposto, né? Especialmente no bolso. Então, é isso aqui, gente, não foge disso, tá bom? A despeito dessa discussão técnica. Aí então tá aí a observação, ele não é progressivo, mas tem essa alíquota diferente e tudo mais. O que é que nós vimos então? Qual foi o exemplo que eu dei? Desenhei um quadrinho para vocês, não vou colocar de novo aqui para a gente ganhar tempo. Eu posso estabelecer uma alíquota diferente de PVA pelo uso do veículo, eu tenho o meu carro que serve a mim, eu tenho uma ambulância, eu tenho um táxi, eu tenho um veículo de transporte coletivo, um ônibus, pode, constitucional. Eu posso, é o exemplo ali, hein, estabelecer uma alíquota diferente pelo combustível, tá? Você vai ver vários incentivos. São Paulo, por exemplo, veículo híbrido, veículo elétrico, tem isenção de IPVA, não participa do rodízio. E aí vai, pode, só que não tem, você viu ali, previsão constitucional, isso é Tribunal Superior, isso é STJ, já trouxe essa posição falando que eu posso estabelecer uma alíquota diferente. Um veículo que é a diesel, um veículo que é a gasolina, ele vai ter uma alíquota X, enquanto que eu posso pegar um veículo híbrido, um veículo elétrico e colocar uma alíquota bem menor. Eu quero fomentar, eu quero proteger o meio ambiente. Esse é o fundamento do julgado e pode, mas é STJ. E aquela outra que a gente trabalhou foi o exemplo que eu dei em cima do 152 da Constituição, que seria o princípio da não diferenciação tributária. Ele não, aqui no caso é não, ele não pode estabelecer a alíquota diferente em vista da procedência ou do destino. Não é porque eu tenho um veículo importado, uma BMW, uma Mercedes que vem lá da Alemanha, não é que eu tenho um veículo importado da Toyota que vem do Japão, é porque tem produção aqui, né? Que eu vou ter que pagar uma alíquota mais alta, isso é vedado, isso é não diferenciação. Então, de onde vem procedência ou destino, não pode estabelecer a alíquota diferente de IPVA e nem de qualquer outro tributo, tá bom? 152 da Constituição. Então, essas três frentes aí que eventualmente a prova trabalha, e está aqui, ó, falando que não é progressivo, falando do combustível e falando da não diferenciação. Ótimo. Só exemplos aqui, ó, de novo, Estado de Goiás, para dar esse exemplo para a gente. Ó, um veículo, ônibus, micro-ônibus, caminhão. Veja que ela coloca, ó, veículo aéreo, veículo aquático. É comum, gente, as leis colocarem, veja que a de Goiás é de 91. As leis mais antigas, enquanto não tinha essa definição, elas colocavam no campo de incidência veículo aéreo e aquático. Mas a própria lei de Goiás, vai entender, desde 91 colocava uma isenção. Ela coloca a incidência, mas dispensa a incidência, fala do aéreo e do aquático, eu não vou cobrar. Quem quis cobrar, vi de exemplos que eu dei, Mato Grosso, São Paulo, já veio o STF, já afastou a incidência pelos motivos que eu citei. Mas aqui está a forma de ver. Ó, o ônibus paga 1,25. O meu veículo aqui, eu tenho um veículo potente, acima de 100 cavalos, serve só a mim, 3,75. Maravilha. Goiás é a segunda mais alta do Brasil, né? Perde só para São Paulo, que chega até 4%. Aí o exemplo que eu dei para vocês de repartição de receitas, lembra que no IPVA 50% fica com o Estado e 50% fica com o município onde o veículo está licenciado. Eu diria para vocês que a informação mais recente e mais importante sobre IPVA é essa da responsabilidade, mas até para a gente discutir um pouquinho e eu mostrar para vocês aqui o julgado de como que os tribunais superiores entenderam e pacificaram esse tema, o STJ pacificou esse tema. Dessa maneira eu vou contar para vocês depois do intervalo, que já chegou o nosso horário. Então a gente volta para falar de responsabilidade.